Ele nasceu em Vargem Bonita, interior do estado, e é um político brasileiro. Filiado ao Partido Social Democrático, PSD, foi eleito deputado federal por São Paulo nas eleições estaduais de 2014. Olá, o programa Memórias do Poder Legislativo de hoje recebe o deputado Antônio Goulart. Deputado, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Veio direto de Brasília aqui para ajudar a gente a contar essa história do parlamento. Uma alegria muito grande, Silvio, estar aqui na Assembleia Legislativa, que na realidade é uma casa que eu considero como minha. Fui funcionário aqui na Assembleia Legislativa, né, e aprendi muito aqui. Então, essa casa, eu me sinto muito bem, muito à vontade, eu cumprimento muitos funcionários daquela época, que foram meus colegas de trabalho aqui na Assembleia, né? Para mim é muito gostoso, muito importante estar aqui neste momento. Quero cumprimentar pelo programa, eu vi aqui desfilar, né, assisti vários amigos aqui nesse programa que foi criado, que esse é o programa da memória. Outro dia mesmo vi o Arthur Alves Pinto, Edinho Araújo, o Arthur é um grande amigo, Edinho, o Tom Cafalcetti, o Nico Ramos, enfim. Todos esses deputados eram da minha época aqui, que eu tive o privilégio de trabalhar com um grande deputado, que infelizmente não está mais entre nós, né? Que é o ex-deputado Sérgio dos Santos. Sérgio Santos foi um deputado brilhante, já que nós participamos da eleição dele em 78, depois ele foi reeleito em 82, ele foi um dos que ajudou a criar o Partido dos Trabalhadores, né? E foi o primeiro vice-presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, né? Depois ele regressou para o MDB, que era o nosso partido, né? O velho MDB. E o Sérgio, eu tive o privilégio de trabalhar no gabinete dele por um longo tempo e tive aqui grandes experiências da minha vida, né? Certamente, do que faço hoje foi a escola que tive aqui de grandes parlamentares. Então vamos falar um pouquinho desse início, dessa carreira política. Qual a sua formação, deputado? Eu sou administrador. Administrador. Essa. E como que foi essa ponte da administração para a parte pública? Como é que começou? Na realidade, desde muito cedo, eu sempre trabalhei na política de uma maneira voluntária, né? Eu, desde muito cedo, trabalhamos aí para derrubar o regime militar. Eu tive comércio no ABC, né? Lá na Vila Valparaíso, em Santo André. Desta época até que eu conheci o Davi Lerer, que foi também deputado federal, o Sérgio Santos, e começamos essa militância muito cedo. E meu irmão até hoje é vice-presidente da Associação dos Aposentados Metalúrgicos do ABC. Seu irmão, qual o nome dele? Meu irmão José Goulart. E ele é também secretário da Federação dos Aposentados. Sempre mexendo com sempre na vida com política, a população, né? E sempre em movimento. Exatamente. Né? Então eu tive o privilégio também de, quando muito jovem, trabalhar para fazer política sindical na Philips, que fica em Mauá, e depois na Mercedes-Benz, lá em São Bernardo do Campo. Aquela época que, inclusive, o Luiz Inácio da Silva foi eleito, né, lá presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Então, a minha militância política começou quando garoto, né, aí participando dos movimentos, né, e muitas idas a Brasília, a gente alocava ônibus para ir para Brasília e tal. Desse jeito mesmo, locando ônibus. Movimento contra a carestia. Hoje a pessoa recebe o ônibus, normalmente estão pagando aí 30, 40 reais para a pessoa participar de movimento político, que eu fico vermelho, eu fico com vergonha, né, de ver que para as pessoas levar povo na rua hoje tem que pagar. Né? E nós éramos realmente militantes, né? Engajados. Então acho que a juventude brasileira passa a ter uma nova possibilidade como nós tivemos. Nós não fomos uma juventude alienada. Nós militamos muito para mudar o Brasil, e não fosse nossa militância, né, minha e de milhares de outros brasileiros, não teríamos tido a oportunidade de votar, né? Nós fomos cerceados de muitas coisas. Mas eu me sinto privilegiado, além de ter trabalhado aqui na Câmara como funcionário, de ter feito amizade com grandes parlamentares, né? Tive o privilégio também de trabalhar na Câmara de Vereadores de São Paulo como chefe de gabinete do ex-vereador Caruso, né? E também com o deputado, que hoje é deputado aqui, o Jorge Caruso. Jorge Caruso, que sim. sempre foi o meu deputado estadual. Eu era vereador, tinha escritório junto com o deputado Jorge Caruso. Nosso escritório sempre foi juntos, né? Lá na Cidade Dutra. E depois, com o passar do tempo, fui 5 mandatos vereador,
Graças a Deus. 5 mandatos, né? E sempre deixo até fazer essa colocação com uma votação expressiva. Votação super expressiva. Eu sempre tive entre os 3 primeiros mais votados em todas as eleições. Qual é a mágica? Trabalho. A mágica é trabalho. Não tem mágica, Não né? existe mágica para a questão política. Por isso que eu respeito todas as pessoas, não importa a atividade que ele tem lá no parlamento, que para ter voto é muito difícil. E o povo, muitas pessoas criticam, falam que o povo não sabe votar. Eu acho que o povo sabe votar sim, e vota muito bem. Muitas vezes você vê uma pessoa que, num plenário, que talvez não tenha um desempenho no plenário, não seja um grande tribuno, mas ele representa, atrás dele tem uma comunidade toda a que ele representa, né? E nós temos, você veja que, embora a legislação, né, o parlamento não aprove o voto distrital, mas o voto já está distritalizado. Aliás, até para explicar um pouquinho para quem está em casa, os deputados, os parlamentares, tanto aqui na casa também, falam muito em votos distritais. O que seria? Um voto segmentado para o deputado daquela região? Como é que é isso? Exatamente. No caso, eu tenho 90% dos meus votos estão lá no sul da Zona Sul de São Paulo. No sul aqui da Zona Sul de São Paulo, lá no pé da... Em Parelheiros, Colônia, Marcilac, Grajaú, Capela do Socorro, Cidade Ademar, Santo Amaro. Então, eu saio eleito de lá, né? Então, o eleitor já distritalizou o voto. Então, se você fala no meu nome em outras regiões da cidade, talvez você encontre uma pessoa ou outra que me conheça. Nem todos saibam quem é. Mas naquela região, eu sou conhecido até pelos cachorros, né? E me sinto muito feliz, mesmo porque eu defendo a causa animal, né? Já vamos falar disso já já. Eu tenho um trabalho grande, né? Quer seja nas associações de moradores, nos clubes de futebol, que eu tenho uma atuação muito forte no esporte. Eu acho que não tem um vereador que tenha uma atuação tão forte no esporte quanto eu. E também tenho uma relação muito forte com as igrejas, não importa o credo, né? Eu me considero assim laico. Uma pessoa que tem entradas em todas uma atividade em todas as igrejas, que eu acho que todos os caminhos nos levam a Deus, né? Em todas as portas, exatamente. Somos todos filhos dele. Exatamente. Então, trabalho muito. Eu tenho manias que talvez outros políticos não tenham, mas que para mim, além de ser prazeroso, me dá voto, né? E faz com que você amplie os votos. Eu saio de casa todo dia, 6 horas da manhã, né? Visito 4, 5 padarias todo santo dia, de domingo a domingo. O senhor mora aqui em São Paulo? Moro lá. Quer dizer, mora meio lá, meio cá, né? Meio Brasília, meio hoje eu fico alguns dias da semana lá, mas estando em São Paulo, eu faço isso. É uma pena que não tem esquina em Brasília, porque lá não tem muita padaria. Não dá para visitar tanta padaria assim, né? São os blocos das quadras, né? Exatamente. Mas aí você vê, tive esses 5 mandatos de vereador, só voltando um pouco, aí fui candidato a deputado federal, fui eleito. De vereador a deputado federal. Antes disso, eu tive uma possibilidade muito grande, com o saudoso Quércia, o governador Quércia, né, que eu era candidato a primeiro suplente, o Quércia senador, candidato a senador, e eu era o primeiro suplente em 2010. Com a doença do Quércia, ele teve que retirar a candidatura, e aí tanto o Quércia deixou de ser candidato, quanto eu suplente, e nós apoiamos a candidatura do Aloysio Nunes Ferreira. Então foi eleito o Aloysio e a Marta foi a outra senadora eleita. E, caso o Quércia tivesse mantido a candidatura, eu tenho certeza que ele seria eleito e hoje eu estaria, ao invés de estar de um lado, né, na Câmara Federal, eu estaria no Senado, né? Mas eu tenho... Estaria no Congresso. O Aloysio é um grande deputado, né? E é um grande senador, eu respeito muito o trabalho dele, sempre estamos juntos, né, discutindo os problemas do Brasil, em particular os problemas do estado de São Paulo. Mas eu estava te falando um pouco, e acabei voltando, porque eu não havia completado, esta minha militância. E, além das minhas visitas às padarias, vou ao encontro, que as padarias hoje viraram restaurantes, as pessoas vão tomar o café da manhã. Um centro gourmet, né? Exato. As pessoas vão, tomam chá, jantam, almoçam. Aí visito, depois eu saio para visita nos campos de futebol, no comércio, né? Então, atendo em meu escritório toda segunda e sexta-feira, né? E nos sábados e domingos eu visito. Então, político não pode parar. E outra coisa, não tem tempo de ficar cansado.
porque os problemas... Vocês não teriam esse luxo, né? Os parlamentares não têm esse luxo. Você é procurado no dia a dia por centenas de pessoas. De frentes, né? Escritório político extremamente ativo, uma equipe muito competente, muito compromissada. É isso que faz com que a gente renove sempre os mandatos, né? E Desde que entrou, o senhor não parou? O senhor chegou a parar algum período? Não parei. Ficar fora? Fiquei 18 anos, né, 5 mandatos de vereador, aí os últimos 2 anos de vereador, fui eleito deputado federal, continuo lá e trabalhando bastante. Eu tenho o privilégio de ter trabalhado aqui, trabalhei na Câmara como assessor, depois fui vereador e hoje estou lá na Câmara dos Deputados. Vamos falar um pouquinho de Assembleia Legislativa, então, já que a gente está aqui nessa Casa de Leis. O senhor não trabalhou aqui como deputado? Não, só como assessor. Só como assessor. Já sabia que ia entrar nessa vida para deputado federal? Chegou a pensar em ser deputado estadual? Olha, e por que não? Na realidade, eu fui em 94, minha primeira candidatura foi para deputado estadual. Ah, então já teve um movimento nessa. Tinha trabalhado aqui, fui chefe de gabinete do ex-vereador, ex-conselheiro do Tribunal de Contas, o grande Caruso, né, o Caruso pai do deputado Jorge Caruso. E aí, eu fui candidato a deputado estadual, que ele foi para o Tribunal de Contas, né? Em 94, eu fui candidato a deputado estadual, mas eu cometi um erro muito grande e só por isso não fui eleito deputado estadual. Porque eu participo de uma instituição, né, que eu me orgulho muito, que é a Gaviões da Fiel. Né? O senhor é corintiano, então? Graças a Deus. E aí, naquela época, houve uma definição por parte do Conselho do Gaviões da Fiel que o slogan da campanha deveria ser Gavião vota em Gavião. E foi esse o slogan da campanha e eu poderia ter me inscrito como Gavião. E foi o último ano, em 94, que o voto você escrevia o nome ou o número. E eu não me cadastrei como Gavião. Como o Lula, à época, havia colocado Luiz Inácio Lula da Silva. Eu poderia ter colocado Antônio Goulart Gavião. E teria sido eleito. Pra você ter uma ideia, eu tive média na região do Grajaú, da Capela do Socorro, como Goulart, a média de 16 votos por urna. Como Gavião, mais de 50 votos por urna. Eu tive de votos válidos à época 23 mil e poucos votos como Goulart. Mesmo assim, eu peguei uma boa suplência como deputado. Então, o apelido, enfim, o nickname, como a gente fala, era mais famoso o Gavião do que o Goulart. O pessoal tinha votavam no Gavião. Prazer de escrever Gavião. Que era no senhor. Exatamente. Mal sabiam que não estaria ajudando o Antônio Goulart. Exatamente. Eu fui ao Tribunal Eleitoral, recorri e houve uma coincidência. Eu cheguei ao Tribunal Regional Eleitoral junto com o ex-senador Tuma e o Robson Tuma. Porque o Robson havia se inscrito como Robson Tuma. E o Tuma, pai, era candidato a senador. E as pessoas votavam no Tuma para senador e Tuma para deputado federal. Só que o mesmo juiz que considerou o voto Tuma para federal, indeferiu o meu pedido de considerar o voto Gavião. Sendo que eu levei todo o material de campanha, que era assim, Gavião, voto em Gavião, Goulart. 15.106, que era do PMDB. Estava claro. Estava muito claro. Estava claro que o Gavião era o senhor. E eu sempre acho o seguinte, Deus faz as coisas certas, no tempo certo. 2 anos depois fui candidato a vereador, fui eleito. Né? E continuou o legado. Não cometi mais esse erro, né? Mas me senti privilegiado pela votação. Se alguém chamar o senhor de Gavião, se alguém chamar Gavião, o senhor olha. Não tem problema, todo mundo. O senhor olha. É que lá na entidade nós nos tratamos como Gavião até hoje. Né? Então, muitas pessoas, eu não sei o nome, eu chamo de Gavião, muitas pessoas me chamam também. Gavião, Exatamente. E por aí ficou. Daí passou aqui por essa casa, então, não como deputado estadual, o senhor acabou de explicar aí, mas como assessor. Exatamente. E aí voltou para ser vereador? Voltei, fui vereador, fui eleito 5 vezes vereador, 5 mandatos. E eu tinha perguntado para o senhor, nunca pensou assim em continuar o legado como deputado estadual sem ter voltado para ser vereador e depois ido para a federal, fazer a escadinha, né, parlamentar? Realidade, eu me sinto representado aqui na Assembleia, porque eu tenho meu deputado Jorge Caruso, que é um grande deputado, meu parceiro, embora hoje estejamos em partido diferente. Exato. E foi o motivo que... E outra, os partidos sempre quiseram que eu fosse candidato desde o MDB, que eu tive 39 anos filiado ao PMDB.
que eu chamo ainda de MDB, que eu era do MDB. Né? E aí os partidos sempre quiseram que eu fosse candidato a deputado federal, que para o partido ter tempo de televisão e fundo partidário depende da bancada federal. Depende do número ali de colegiados. Exatamente. Né, aí o Quércia já havia pedido a mim para sair candidato, o Temer também, mas houve uma insistência muito grande do Kassab e eu acabei indo ajudar a criar o PSD. E aí assumi o compromisso com ele que seria candidato a deputado federal. Fui eleito no primeiro mandato, na primeira candidatura. Estou desenvolvendo um trabalho muito grande, até porque é o seguinte, se em Brasília você não se dedica muito ao trabalho parlamentar, você fica louco. Então, porque em Brasília você não tem relacionamento de amizade. Aqui eu juntava o trabalho político Entendi. com minhas visitas, com atendimento no escritório. E lá em Brasília, você tem as frentes parlamentares, as comissões, então eu chego muito cedo à Câmara. E vai trabalhar mesmo. Até o final da noite, às vezes até de madrugada, quase todos os dias. Né? Então eu já me adaptei a Brasília, estou com um trabalho muito interessante. É muito difícil um parlamentar de primeiro mandato aprovar projeto de lei. Eu já tive o privilégio de aprovar 2 projetos importantes. Não é normal. Não é normal. Não é normal. Você tem deputados lá, não que não trabalhem, mas tem deputado com 2, 3 mandatos que não tem um projeto aprovado. Né? Aliás, vamos falar já dessas leis aí, de todos esses projetos aprovados e também como vereador, o que fez. Sim, sim. Aliás, assim, como vereador, qual foi a bandeira do senhor? E continuou sendo Com em certeza. Brasília? Você vê que eu aprovei projetos importantes. Do período que eu fiquei aqui em São Paulo como vereador, eu certamente fui o vereador que tive o maior número de projetos de lei aprovados. Uniforme escolar, kit material escolar e tênis são 3 leis de minha autoria. Foi o primeiro parlamentar a aprovar esses projetos no Brasil. E hoje quase todas as cidades brasileiras, a prefeitura distribui tênis, uniforme, material escolar. Verdade. E eu já apresentei também em Brasília um projeto que obriga a União a destinar às prefeituras, né, verba para este fim. Porque tem muitos municípios pobres que não dão nem uniforme, nem tênis, nem material escolar. Porque usam dinheiro para outra coisa, para de repente para a parte não né, que está mais condições, né, por causa da arrecadação daquele município. Exatamente, a infraestrutura. Aprovei um projeto também de suma importância, proibindo o material construtivo de amianto na construção civil. Então, fui também o primeiro deputado a aprovar esse projeto. Amianto, que é aquele produto usado nas telhas, né, que a gente conhece naquelas telhas. Caixa d'água. Caixa d'água, tudo, e que pode causar câncer. E, normalmente é o câncer. E a gente usava isso. Que a asbestose, que é a matéria-prima do câncer, do amianto, provoca um câncer, que é uma coisa assim horrível, que você tem muitos remédios contra a dor. E o câncer no pulmão, com a asbestose, você não consegue acabar com a dor. Né? O pulmão vai enrijecendo até virar uma pedra e a pessoa vai embora. Não tem como... E aprovei também um projeto que insere o produto orgânico na merenda escolar. Sou autor da lei que criou o Museu do Futebol. Enfim, tem muitas leis importantíssimas de minha autoria que hoje poucos paulistas e paulistanos sabem que eu sou autor da lei do Museu do Futebol. Aliás, eu vou pegar o ganchinho aqui para o senhor, vamos dar uma respiradinha, tomar um copo d'água, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, que eu quero saber por que essa mãozinha sempre ali no esporte. Eu sei que o senhor é gavião, é corintiano, mas qual é o investimento? Porque no esporte a gente não vê muito, né? Daqui a pouquinho, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Memórias do Poder Legislativo, um programa produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. E hoje nós recebemos o deputado federal Antônio Goulart. No último bloco, no bloco anterior, deputado, eu pausei o senhor porque eu queria falar de algo que hoje está muito em dia, por causa, a gente teve Copa do Mundo, Olimpíadas, está muito latente esse assunto de esporte, a gente quer ver os nossos atletas nos representando muito bem, né? Sim. O senhor sempre investiu em esporte. Por quê? Eu acredito muito na transformação social.
em recuperação do jovem, até evitar que o jovem vá por muito das drogas, participando do esporte. Então, eu sempre militei, sempre sou conselheiro vitalício do Corinthians, respeito todas as outras, os outros clubes, né? Não fosse os palmeirenses, os corintianos não tinham a felicidade de ganhar sempre, né? São Paulino da mesma forma, o Santista, mas enfim. E eu tenho a militância do futebol na periferia, né? Além dessa minha vida com o esporte profissional, mas eu sempre... nós tivemos grandes talentos do futebol vindo da base. E eu tive o privilégio, né, me sinto uma pessoa não realizada por completo, mas com um sentimento de parte do dever cumprido pelo que eu fiz no esporte na periferia de São Paulo, na várzea. O que o senhor fez? Foram 33 campos de futebol 33? Que receberam influência diretamente dos meus mandatos, né? E tem muito ainda para se fazer. Nós iniciamos em São Paulo com gramado sintético, iluminação, alambrado, vestiário com dignidade. Não tem nada de várzea. Não, hoje viraram verdadeiros estádios. E são em bairros que é muito importante que seja divulgado isso. Outros vereadores também vieram, graças a Deus, a atuar na várzea e no futebol, até pelas experiências que nós tivemos. Uhum. Mas você vai lá no Jardim Erplim, em Parelheiros, o que tem de investimento público no Jardim Erplim? Um gramado sintético, campo iluminado feito pelo meu mandato, vestiários dignos, uma pequena arquibancada, muito bem cuidado pelos diretores. Jardim Mirna, Jardim Petronita, São Bernardo, Jardim Eliana, enfim, aqui na Cidade Ademar, na Vila Missionária, no Doroteia, então, vários bairros, lá em Veleiros, Suzana, você tem hoje verdadeiros estádios de futebol. E grande maioria deles foram feitos por mim. E depois outros vereadores, graças a Deus, vieram também a ter essa atuação. Então, o que eu te falei de minhas andanças, eu dedico uma parte importante dos meus dias no final de semana visitando essas praças de esporte. E quando fomos fazer o investimento, que se deram através de emendas parlamentares, eu reunia com todos os clubes que jogam ali e falava, pessoal, vocês têm que ter uma conta apartada das despesas que tem no dia a dia para cuidar. Porque o gramado sintético, a cada 3 meses, tem que jogar pó de borracha para se manter a grama. Não é assim fazer e deixar. Não é fazer e deixar. E onde houve essa organização, os gramados estão lá muito bem cuidados. Onde não teve organização, já está jogando em cima da pedra, porque outros fizeram sem esta responsabilidade. E eu passo sempre, além da satisfação de ver aquilo que você ajudou a criar, né? Você vê a coisa bem conservada, onde a própria organização já fez mais um salãozinho de festa, onde tem um batizado, tem um casamento. Então, isso é muito importante. Fizemos muito com vários secretários. Houveram grandes, bons secretários municipais de esportes. O Camunha foi um grande secretário. Uma parceria sempre, né? Ninguém faz nada sozinho, né? O Camunha foi um grande secretário. O Oscar, o ex-jogador de basquete. O Walter Feldman, nós começamos já há muito tempo com ex-jogadores que infelizmente já não estão mais na prefeitura, mas eu tenho muita amizade com ex-jogadores do Corinthians, do Santos, do São Paulo, do Palmeiras, que trabalhavam nas escolinhas na periferia, né? Isso é um sonho para a molecada, jogadores, né? Mostrando lá revistas, jornais, o que eram da seleção brasileira, o que fizeram pelos seus times. Então o garoto crescia e queria, um ídolo, né? Olha, eu serei amanhã o que você já foi. Eu quero ser. Então, isso é uma coisa muito boa. Hoje, as entidades têm muitas quadras cobertas, né, iluminadas, que a comunidade hoje se reúne lá. Você vê que tem muitos grupos da terceira idade, que começa às 6 horas da manhã. Você vai na Vila Missionária, tem um grupo. Você vai lá no Zilig, que fica no Grajaú, tem lá um grupo grande treinando, né? Tudo coisas que, graças a Deus, foram feitas por mim. Essas emendas poderiam ter sido destinadas para outras atividades da prefeitura, mas eu sempre tive um olhar especial para o esporte, né? Onde as pessoas não tinham nenhuma oportunidade. E hoje, graças a Deus, você encontra aí, às vezes, 1.000 pessoas, 1.500 pessoas em alguns campos de futebol. Envolvidos de alguma forma ali. Vários clubes jogam de manhã à noite, né? Tem os campeonatos, enfim.
São coisas, e por isso também, pelo amor ao futebol, que eu idealizei o Museu do Futebol. Quando eu aprovei a lei, estava no final do governo da Marta, não deu tempo de fazer. Aí eu fui procurar o Serra, falei, Serra, quando ele foi eleito prefeito, embora você torça para o time errado, mas eu tenho uma lei aprovada e sancionada pela Marta. Qual o time O Serra é palmeirense. Palmeirense. Mas então, eu gostaria que você olhasse com carinho, porque eu tenho a proposta do Museu do Futebol, já é lei, no Pacaembu. Ele falou, Goulart, mas lá não tem espaço. Eu falei para ele, você se lembra? No Pacaembu tinha a churrascaria. Naquele tem um vão livre de 10 mil metros. Exato. Aí o Serra foi lá e imediatamente fez contato com a Fundação Roberto Marinho. Tinha aquele vão. Trouxe o investimento, está aquela maravilha, o museu mais visitado da América. Diga-se de passagem, é incrível. Aliás, férias, sem ser férias, quem tiver oportunidade, vá até o Museu do Futebol. É realmente uma experiência incrível, sensorial, de aula, de informação, de cultura. Vale a pena. É incrível o passeio por lá, realmente vale a pena. É muito bom quando você tem a oportunidade de servir o povo e coisas que vão ficar eternizadas. Você vê, o que é o sentimento, a importância que nós não terminamos de falar do voto distrital. Eu praticamente sou eleito pelo voto distrital. Represento outros segmentos, mas eu tenho um trabalho social, com creches, através de uma instituição que participo, que é a SOBEI, né? Mas a gente, andando no bairro, você sabe as dificuldades. Nós vivíamos ilhados lá na região, porque tínhamos duas pontes que uniam a Capela do Socorro, né, a ilha, Capela do Socorro, Grajaú e Parelheiros, ao continente, a cidade de São Paulo. Aí, com muita luta, né, de muitos anos, conseguimos a terceira ponte, né, que é a ponte que levou o nome do meu pai, a Ponte Vitorino Goulart, que liga aquele fundo do Grajaú, né, e agora já estamos aí bem adiantados para ter uma outra ponte ligando o Cantinho do Céu, Grajaú, a esta ponte que nós conseguimos. É aquela área toda nova que a gente acessa ali por Interlagos, que está incrível. Sai ali. Atrás do Autódromo de Interlagos. Tem até a ciclovia agora passando por ali também nos finais de semana, tem ciclofaixa, né, que a gente fala assim. A ciclofaixa. Os prédios, os trens ali. Exato, são muito importantes a ciclofaixa, mas você vê, se por acaso a prefeitura tivesse a acessibilidade de fazer ciclovia e ciclofaixa, onde ela é usada e que não interfere na vida da comunidade, é de suma importância. Nessa ponte, por exemplo, da Ponte Vitorino Goulart, a idiotice por parte da prefeitura é tanta que fica duas pistas para bicicleta, sendo que uma só seria o suficiente. Nós temos problema de trânsito de segunda a sábado, e no domingo, então, somos proibidos de andar, porque eles acabam, para mostrar que existe, deixa duas pistas da ponte para bicicleta e uma só para carro. E fizeram, na continuidade, na avenida, uma coisa muito pequena, mas que é importante dizer, uma avenida chamada Lourenço Cabreira, uma ciclovia de 800 metros que não leva nada a lugar nenhum. Antes você levava 5 minutos para fazer esse percurso, hoje ficam os ônibus parados, os veículos parados, a pessoa que demora mais de 1 hora para retornar do trabalho para o descanso. Então, tem muitas coisas a ser corrigidas, não é? Mas tem muitas coisas boas que foram feitas, né? E eu me sinto honrado de ter contribuído, né, para a transformação da cidade de São Paulo, muitas coisas boas que fiz, através de um grupo de pessoas maravilhosas. Eu sou apenas uma formiguinha neste grupo, né, que chama SOBEI, a entidade que nós participamos, né? Nós hoje trabalhamos com mais de 5 mil crianças, com uns 3 mil idosos, crianças em creches, né? São 15 unidades de creches, e devemos inaugurar mais algumas agora. Zona Sul também. Na Zona Sul também. Zona Sul também. E também os idosos, né, que são atendidos por nós, e cursos profissionalizantes. Sábado passado, tivemos a formatura de 240 panificadores, confeiteiros e serralheiros em alumínio. Todos então, prontos para o mercado? Todos, e a grande maioria já saem de lá empregados, né? Então isso aí nos enche de satisfação, não de orgulho, né, mas de satisfação de que é possível fazer alguma coisa. No caso da SOBEI, não é o Goulart que fez, não é porque o Goulart foi vereador, é deputado. É um grupo de amigos capitaneados pelo professor Benjamin, que a gente fala que é o nosso, quem nos impulsiona. Mas como que nós fazemos? São churrascos, que nós fazemos 4 grandes churrascos por ano. Vem no mínimo 3 mil pessoas nesse churrasco. E participamos das festas do Brooklyn, na Mayfest e na Brooklyn Fest.
onde eu considero uma das maiores, se não a maior festa de rua, né, popular de São Paulo, e a nossa instituição monta lá 3 restaurantes de culinária alemã. Então, eu, minha esposa, meus filhos, né, meus 2 filhos e várias outras pessoas trabalhamos lá. Põe no a mão sábado, na massa. isso, Põe a mão na começamos massa sábado mesmo. às 5 horas da manhã, trabalhamos até meia-noite. No domingo, igual, das 5 da manhã até meia-noite. Então, isso faz com que se arrecade um valor substancial para manter, né, essa obra social. Para reverter para a própria sociedade no futuro, né? Começa então, agora com sementinha. Se cada segmento da sociedade fizer o mesmo que este segmento faz, com certeza nós vamos ter um futuro melhor, né? Muitas crianças que têm carinho nessa idade, de 0 a 6 anos, que têm amor, que têm uma alimentação balanceada, certamente, quando está se formando o cérebro, né, ele vai ter um futuro fantástico, né? Hoje a gente encontra garotos que já se formaram em faculdade e tal, que foram, que passaram pela SOBEI e por várias outras instituições similares que existem na cidade de São Paulo. Mas quem não teve essa oportunidade, certamente não terá este futuro, né? Vou falar algumas coisas aqui do senhor, o senhor me corrija aqui se tiver alguma coisa que não está batendo. Sim. O senhor é um acumulador de funções e responsabilidades. Chama tudo para o senhor. Já apresentou projetos de lei, agora eu vou falar lá de Brasília, voltados para a educação, terceira idade, saúde, transporte, crise hídrica e por aí vai. Direcionou emendas parlamentar para a área do esporte e da saúde, que acabaram beneficiando, olha aí, a Santa Casa de Santo Amaro e o Hospital AC Camargo. Sim. O senhor dá um passeio por todas as áreas aí, né? Carentes, eu digo, saúde, transporte, daí idosos também. Exatamente. É normal do senhor isso? Não para, cabeça não para? É o seguinte, você tem, no parlamento, como tem aqui na Assembleia Legislativa, você tem especialistas. Eu admiro muito o deputado, que ele é um especialista no transporte, no meio ambiente e tal. Eu sou considerado um generalista, né, um clínico geral. Você é um cidadão. Né? Sou um cidadão que todos os problemas vêm a mim. Eu não vou, porque eu não sou especialista, que eu não vou atuar. Veja a questão das Santas Casas. A Santa Casa de Santos é o mais antigo hospital do Brasil, né? Como todas as outras Santas Casas, eu não tenho atuação política lá, mas vive momentos muito difíceis. A Santa Casa de Santo Amaro, ela vive um problema seríssimo como qualquer uma outra. Tem a Santa Casa de Santo Amaro Central, que é a mesma coisa, mas tem muitos governos que olham por elas. Então, eu tenho parte considerável das minhas emendas que tem direito para a saúde, que eu mando para a Santa Casa de Santo Amaro, para o Hospital do Câncer. Para o Hospital do Câncer, não só os dois, né, tanto a AC Camargo quanto o Instituto do Câncer. E a Beneficência Portuguesa, poucas pessoas sabem, mas também tem um trabalho social super importante. Então, eu destino verba também de emenda para a Beneficência Portuguesa, que atende gratuitamente, atende pelo SUS, uma parte considerável. Acho que o Antônio Hermílio teve muitas coisas muito bem feitas e a Beneficência é uma delas, né? E grande hospital. Na questão da educação, eu sempre tive envolvimento, até por causa dessa minha militância, né? Que eu aprovei leis aí do uniforme escolar, do kit material escolar, psicopedagogo em cada escola. Eu aprovei um projeto importantíssimo, né, para avaliar as crianças, exatamente, e saber a dificuldade, né, delas. Tem muitas de cada crianças que, com característica, o auxílio de um psicopedagogo, é um talento que, às vezes, se não tiver aquele olhar especial, não vai ter aquele talento aproveitado. Passa né? batido. Hoje, por exemplo, eu estive visitando uma escola que trabalha só com crianças excepcionais. Então, o Brasil precisa ter um olhar diferenciado para essas crianças. Você tem alguns deputados que têm um trabalho fantástico para criança com problema físico, tá? Mas o problema mental. E muitas vezes, veja que, enquanto os pais são vivos, vão dar um carinho especial. Mas você tem que pensar não só na formação desse ser humano, mas também o futuro deles quando os pais não estiverem mais aqui. Então, são instituições que estão preocupadas com isso. E eu saí de lá com um compromisso de que vou atuar, né, no sentido de que o governo
abra os olhos para esse tipo de coisa. Se uma família tem hoje um grande imóvel que pode vender e deixar numa instituição para garantir o futuro daquele filho excepcional, com certeza o pai vai embora com tranquilidade e a mãe. Mas quantas pessoas que não têm nenhuma condição Nenhum recurso. e que às vezes morre até preocupado com o coitado, sem saber onde vai ficar o filho ou a filha. Enfim, tem projetos de minha autoria que diz respeito a diversas áreas, né? E eu estou aberto a todo tipo de sugestão. Então vou falar mais um pouquinho que o deputado federal faz aqui. Desde que assumiu o posto lá em Brasília, o deputado passou a ser membro das comissões, olha isso, de turismo, viação e transporte, CPI destinada a investigar, e aí eu quero entrar nesse assunto, fatos determinados como maus tratos de animais. Uma coisa horrível. Trabalhamos muito, né, na CPI dos maltratos aos animais. O que nós assistimos são imagens que não dá nem para mostrar na televisão. A falta de sensibilidade, né, a crueldade por parte de algumas pessoas. Tem o caso de um policial na Bahia que nós conseguimos que ele fosse expulso da polícia e vamos trabalhar para que esse monstro seja preso, que um cachorro estava latindo, o cachorro da vizinha. Ele foi, abriu a porta do apartamento da vizinha, matou o cachorro na frente dos filhos dele, na frente da dona do cachorro. E várias outras coisas, né? Invasão de terra no Pará, onde as pessoas simplesmente iam matando o gado. Às vezes o boi não tinha morrido, eles tiravam as partes nobres da carne, com o boi ainda respirando, entendeu? Então, uma crueldade muito grande. Então, eu tenho parte importante do meu mandato destinado à causa animal, até porque logo que eu fui eleito vereador, meu filho mais velho sempre é veterinário e sempre falou: pai, eu quero que você dedique uma parte do seu mandato para a causa animal. Para a causa animal. Então, em nome assim, do pedido que ele fez, né, do Rodrigo, eu tenho esse trabalho. Além de sempre amar animal. E a gente agradece, a sociedade agradece por ter alguém olhando por isso, né? Eu sempre tive leis importantes nesse sentido. Deputado, vamos falar dos lotéricos? Ah, sim, outro caso que eu... O que tem os lotéricos a ver com o senhor? O senhor já ganhou na loteria, é isso? Eu já ganhei na loteria também. Mas você veja, de fato eu me sinto um privilegiado e tenho grandes amigos lotéricos. E os lotéricos estavam vivendo um problema muito ruim no final do ano passado, onde muitas pessoas compravam a casa lotérica e para você transferir a casa lotérica, a Caixa Econômica Federal tem que assinar uma anuência, ele tem que anuir a transferência. E aí você lá, você vendia seu apartamento, seu carro, dava entrada, financiava e tal. De repente, teria que passar por uma concorrência, mas a Caixa não avisava. Tá? Aí eu apresentei um projeto de lei estendendo o prazo por 20 anos. E foi aprovado, foi um fato histórico. Esse eu posso dizer que é um fato histórico da Câmara dos Deputados. Em 29 dias, meu projeto tramitou, foi aprovado por unanimidade entre os deputados, aprovado por unanimidade no Senado e sancionado com 3.000 lotéricos em Brasília. Por quê? Houve a mobilização nacional. Pessoas de todos os lugares vinham os lotéricos, os corredores da Câmara. Eu falava para os lotéricos: não procurem a mim, eu apresentei o projeto. Você vá, quem é do Rio Grande do Sul, procure os deputados do Rio Grande do Sul, os deputados do Pará, enfim. O senhor já tinha feito a parte que era apresentar, agora depende dos outros. Houve um compromisso da totalidade dos deputados, dos senadores, que na realidade era um problema social gravíssimo, né? Da pessoa que investiu toda a sua vida para adquirir uma lotérica. E sem a mínima responsabilidade, a Caixa Econômica Federal, pressionada pelo Tribunal de Contas da União, iria fazer essa concorrência com pessoas que haviam adquirido a lotérica coisa de 6 meses, 3 meses. Não deu nem tempo para... Foram surpreendidos. Para pagar a conta de luz. Exato. É por isso que eu te digo, né? Aí como que você, em primeiro mandato, no primeiro ano, consegue aprovar um projeto de tal importância? De tal importância, 29 dias. Houve a mobilização do Brasil. E a coisa tão gostosa, sabe, de contar, é que faz com que você tenha vontade de continuar trabalhando. Uma senhora mobilizou um grupo de lotéricos do Rio de Janeiro e foi até a igreja do Padre Cícero
com faixas, camiseta, para fazer uma missa em minha homenagem, né? Então, não tem dinheiro que pague. Isso é ganhar na loteria, muitas vezes, prêmio acumulado, né? Então, tudo que você faz na vida, você tem que fazer com amor, né? E eu amo o que eu faço. Eu adoro ser parlamentar. Muitas pessoas, pô, Goulart, desculpa que você está aqui na padaria, eu estou aqui falando sobre isso. Pô, eu saio de casa para ouvir reclamação, né? Porque eu sempre falo para as pessoas que, eu falava quando vereador, né? Verear é ver e andar. Quem não anda, Gostei dessa frase. Quem não vê, não é um bom vereador. E eu falo para os meus amigos, né, que eles são meus olhos e meus ouvidos, meus assessores da mesma forma. Então, nós somos procurados no dia a dia para todos os tipos de problemas. Infelizmente, o administrador público não tem tanta responsabilidade com a saúde. Nas periferias, é o dia inteiro pessoas nos procurando para arrumar uma consulta. Quando o médico pede o exame, não consegue nos postos de saúde o exame. Então, eu não seria o meu papel, mas eu trabalho todos os dias da minha vida para minimizar esse problema. Eu vejo aqui que tem o dedo do senhor na inauguração da UBS Cantinho do Céu. Quer dizer, assim, pegando esse gancho aí da saúde. Fui eu, inclusive, que indiquei o terreno para a prefeitura desapropriar, né? Nós estamos tendo agora a construção do Hospital de Parelheiros, que é uma luta antiga, não só minha, mas de diversos parlamentares que têm trabalho naquela região. A gente está falando, a gente estava falando no intervalo aqui agora, uma região, Zona Sul de São Paulo, uma das mais populosas aqui da capital, com mais de 4 milhões de pessoas, né? 4 milhões São e meio 11 de milhões pessoas. na capital toda aí, mas a Zona Sul aí encabeçando largamente. E crise hídrica, inclusive, aliás, vem de uma região ali onde abasteceu a todos nós aqui em São Paulo com a crise hídrica que tivemos, né? Nós tivemos lá com o governo Serra Kassab, o programa Guarapiranga, o programa Birigs, né, para preservação dos córregos que dão acesso àquela lei dos mananciais, só que ela não era cumprida. Então conseguimos a desapropriação de diversos imóveis ao lado da represa, né, foram derrubados e transformou-se em parque. Os córregos, você tinha muitas favelas que foram em cima dos córregos. Então teve um programa habitacional para aqueles córregos, onde as pessoas foram retiradas para um acampamento, foram construídas casas com captação de esgoto, né, para dar sobrevida à represa Guarapiranga e Birigs, né? É um trabalho que tem que ser continuado, mas infelizmente a atual gestão parou com esse projeto, né? Mas estamos trabalhando para que volte. Você vê como que é a história e que as coisas às vezes são muito demoradas. Há muitos anos, o ex-deputado Sérgio Santos já cobrava a construção do Hospital do Cachoeirinha. E eu trabalhava com o Sérgio Santos, que era da freguesia do Ó. E nós, na Zona Sul, cobrávamos a construção do Hospital do Grajaú, que está lá. Está lá. Tá? E o Hospital de Parelheiros, que deverá ser entregue próximo do Hospital do Cachoeirinha, que deve ser até o final deste ano. Então, são lutas que a gente não pode desistir dela. Que muitas pessoas desanimam, isso aí é sonho, não vai acontecer mais. Não. Mas está acontecendo. Persiste, insiste que chega. Eu sempre escrevo no rodapé dos meus ofícios, crie um sonho, acredite e ele será seu. Crie um sonho, acredite e ele será seu. Deputado, vou fazer uma pergunta pessoal para o senhor, se se senta à vontade em responder, mas o senhor é colecionador. Sou colecionador. Posso falar um acumulador, né? Eu coleciono... Acumulador? Coitada da sua esposa. Coitada da minha esposa. Eu coleciono algumas coisas, né? Mas eu tenho uma paixão muito grande pela coleção de cachaça. Cachaça? Tá? Eu tenho uma coleção de cachaça que é a maior que existe, né? São 41 mil cachaças. 41 mil cachaças. Dá umas 23 mil e poucas garrafas, né? Há marcas e 41 mil garrafas. Tem umas 23 mil marcas. Exatamente. Eu coleciono já. Quando começou? Há muitos anos, desde que trabalhei no comércio, né? Fui empregado de bar e armazém, até quando eu vim do interior para cá, eu trabalhava no bar e armazém em Santo André, e às vezes dormia no depósito do armazém, né? Então, eu comecei a colecionar cachaça desde aquela época. E fazem 40 e poucos anos, né? E começou e ficou. Eu falo sempre para o pessoal, eu guardo para evitar que as pessoas bebam, né? Mas e aí, deputado, como é que faz? Hoje, não é para experimentar? De vez em quando. É só para deixar ali... Uma degustada. Mas o senhor entende de cachaça? Entendo. Uma coisa é colecionar. Não, eu entendo e conheço muito. Eu visitei... Tem diferença? Tem muitas diferenças. É mesmo? Eu visito alambiques no Brasil todo, né?
tem encontros, né, de cachaça, a maior feira que tem de cachaça é em Belo Horizonte, ou Salinas, né? Então, que é a região também, que a gente conhece várias cachaças. Aliás, o senhor vem de uma cidade, Vargem Bonita, que é, a gente estava conversando, é de vizinha ali com os mineiros. A minha cidade é onde nasce o Rio São Francisco, né? Lá na Serra da Canastra. Da Canastra. E é uma região muito bonita, um povo maravilhoso e tal. E lá fabrica o queijo, né? E meu pai também tinha... Melhor queijo que está do mundo, hein? Meu pai tinha venda, né? Ele juntava o queijo com a cachaça, uma mistura muito boa. Abriu o apetite. Exato. Só para abrir o apetite. Mas eu tenho lá eu coleciono também um pouco de rádio antigo. Né? Rádios antigos? Eu tenho vários rádios, né? E a coleção de faca também, que é alguma coisa que eu vou começar a mostrar um pouco, sabe? Usar. Faca a gente usa muito, que esse evento que nós fazemos, tanto no Brooklyn quanto na nossa instituição, de comida, são utilizadas muitas facas, e todas elas são minhas, né? Eu tenho uma coleção de facas muito grande também. E faz diferença. Mas a questão da cachaça é o que salta aos olhos. É a paixão. Então, tem pessoas que falam, pô, Goulart, mas vou te identificar como cachaceiro. Eu não sou isso que eu ia perguntar, cachaceira. Quem coleciona cachaça? Cachaceira é quem fabrica pinga, eu só sou consumidor. Né? E o consumidor de garrafas, não do líquido, né? O consumidor das garrafas. Eu sempre digo para os meus amigos que é muito importante a associação antialcoólica, porque eu guardo para não deixar eles beber. O senhor previne todos eles, né? Exatamente. Bom, temos mais 2 anos e meio ainda de mandato. Vem muito trabalho ainda pela frente, né, deputado? Vem muito trabalho. Eu sonho muito com uma reforma política grande no país. Eu acho que para a gente ter gás, para fazer com que haja uma participação maior da sociedade, nós precisamos de uma reforma política para diminuir o número de partidos. Diminuir muito o número de partidos. Um país como o nosso não pode ter 30 pensamentos políticos. Para que 30 partidos políticos? Acho que no máximo deveria ter 4 ou 5 partidos políticos. Uma cláusula de barreira séria, onde se o partido não fizer pelo menos 5% do total de votos a nível nacional, tem que extinguir o partido, né? E existem muitas legendas de aluguel que tem que acabar com isso, né? E tem muitas outras coisas importantes a serem discutidas no Congresso, a questão do voto distrital. Se você vota no vereador do seu bairro, você sabe onde ele mora, onde é o escritório político dele, qual o trabalho ele está fazendo. Acompanha, né? Acompanha o dia a dia. Não só o vereador, mas o deputado, né? E é muito difícil você aprovar uma proposta como essa, porque tem muitas pessoas, grandes líderes, não têm distrito eleitoral. Mas vamos começar com o distrital misto. Eu posso me eleger pelo puro e alguns se elegem pelo misto, né? Mas eu tenho muitos outros projetos aí que estão na ordem do dia. Tem um problema muito sério, que é a questão da Previdência. A Previdência, eu sempre defendi o aposentado, vou defender. Muitas propostas que houveram lá, votei contra, mas tive propostas alternativas, né? Você hoje tem... Por que a Previdência? Se você deixar na Previdência só quem recolhe a Previdência, quem paga o INSS, ele é sadio. É que nós tivemos muitos problemas. Nós tínhamos aí o Fundo Rural. Todos esses fundos vieram para a Previdência. Pessoas que nunca pagaram. Eu acho que as pessoas têm que continuar tendo o seu direito. Porém, criar um outro nome. Criar outro, ou seja Fundo Rural ou qualquer outra. Porque muitas pessoas vêm do interior e não tiveram a possibilidade de contribuir, onde existia o Fundo Rural. E hoje, nós que trabalhamos, pagamos o INSS, bancamos todo o restante. Então, se você deixar o INSS na Previdência apenas com quem contribuiu, ela volta a ser sadia. E, infelizmente, estão falando aí um monte de coisas, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Talvez a questão da idade, você pode mudar a regra do jogo, desde que, para quem está no jogo, não muda. Se eu comecei, se eu estou contribuindo, para mim, não pode haver mudança. Se eu comecei a pagar o INSS, já mudamos lá o 85-95, que eu acho que está de bom tamanho. Tem um deputado de São Paulo que teve uma participação fantástica, que é o Arnaldo, eu procurei trabalhar muito com ele nisso. Entendeu? Então, tem muitas coisas a ser discutidas. Deputado, posso fazer o convite para que o senhor volte aqui?
Vai ser uma honra. Portas abertas aqui, porque o nosso tempo acabou. Na verdade, a gente já passou do tempo do programa aqui, porque a minha mãe, como ela bem fala, quando o papo é bom, a gente estica mesmo, né? Obrigado. Então, faço o convite aqui, para todo mundo vendo, o senhor voltar aqui novamente para a gente continuar esse assunto. Olha, convite aqui na Assembleia, para mim, é uma obrigação, é uma convocação. Eu amo essa casa aqui e foi muito gostoso conversar com você. Para a gente é um prazer sempre, deputado. Seja Obrigado. sempre muito bem-vindo aqui. Bom, o programa Memórias do Poder Legislativo vai ficando por aqui. A gente tem um encontro na nossa próxima vez. Até lá. Tchau.